Imagine que você passa a vida inteira esperando uma herança. Seus pais, seus avós, toda a sua família te prometeu que aquelas terras, aquele império construído com suor e sangue, seria seu um dia. Você planejou sua vida em torno disso. Sonhou com o momento em que aquela fazenda, aqueles campos que se estendem até onde a vista alcança, estariam finalmente em suas mãos. E então, o testamento é aberto. E tudo, absolutamente tudo, vai para um completo estranho. Um nome que você nunca ouviu. Um rosto que você nunca viu. Um homem que não estava presente em nenhum jantar de família, em nenhum aniversário, em nenhum momento da sua vida. Como você reagiria? Com raiva, com a sensação de traição queimando no peito, com a certeza absoluta de que houve um erro, uma manipulação, talvez até um crime? Ou você pararia por um momento e se perguntaria por que alguém que você conheceu a vida inteira, alguém que você chamava de pai, tomaria uma decisão tão radical, sem nenhuma razão? Esta é a história real de Antônio Ferreira da Costa, um fazendeiro do interior do Rio Grande do Sul que, em agosto de 1987, morreu aos 76 anos, deixando uma fortuna avaliada em mais de 15 milhões de dólares. Terras que se estendiam por mais de 3.000 hectares, gado de raça premiado, propriedades urbanas, contas bancárias repletas de décadas de trabalho. E tudo isso foi para uma pessoa que a família nem sabia que existia. Um homem chamado Miguel Soares Tavares, 42 anos, marceneiro, morador de um apartamento modesto no bairro Navegantes de Porto Alegre. E o que aconteceu depois dessa revelação transformou aquela pequena cidade gaúcha em um palco de segredos enterrados, traições antigas, discussões judiciais, fofocas que corriam de boca em boca como fogo em palha seca e uma verdade tão chocante que mudou para sempre a forma como aquela família enxergava lealdade, justiça e o verdadeiro significado da palavra família. Antes de começarmos essa jornada, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Vamos ver quantos lugares diferentes essa narrativa vai alcançar. De norte a sul do Brasil, de pequenas cidades a grandes capitais, eu quero saber onde você está agora, ouvindo sobre decisões impossíveis e consequências inesperadas. E se você curte histórias reais que parecem roteiro de cinema, deixa aquele like agora. Isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos assim, histórias, que fazem você parar e pensar sobre suas próprias escolhas, sobre sua própria família, sobre o que realmente importa quando tudo está dito e feito. Agora, vamos voltar ao início. Vamos conhecer um homem que construiu um império com as próprias mãos, mas que no processo perdeu algo muito mais valioso. Vamos entender como uma decisão tomada quase um século atrás por pessoas desesperadas ecoou através do tempo até explodir naquele testamento impossível. E vamos descobrir que às vezes fazer a coisa certa significa decepcionar todo mundo que você ama. Para entender essa história, você precisa conhecer a Fazenda Santa Rita. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre, encravada entre os morros verdes típicos da região das Missões, a propriedade era uma das maiores e mais prósperas de São Miguel das Missões. O portão principal de ferro forjado, com as iniciais AFC entrelaçadas em um desenho elegante que mais parecia brasão de nobreza europeia, era conhecido por todos na cidade. Quando você passava por aquele portão, sabia que estava entrando em território de Antônio Ferreira da Costa, um nome que comandava respeito, admiração e, para ser sincero, um pouco de medo. A estrada de terra batida que levava até a sede da fazenda tinha quase 5 quilômetros. De ambos os lados, cercas perfeitamente alinhadas delimitavam pastos onde centenas de cabeças de gado angus pastavam tranquilamente. As árvores que ladeavam a estrada tinham sido plantadas pelo próprio Antônio décadas atrás.
eucaliptos altos que agora criavam uma espécie de túnel verde, com a luz do sol se filtrando entre as folhas e criando padrões dançantes no chão de terra vermelha. A casa grande da fazenda era uma construção imponente de 2 andares, com paredes grossas de pedra e tijolos, telhas coloniais cor de barro e uma varanda ampla que cercava todo o primeiro andar. Era o tipo de casa que contava histórias apenas por existir. As janelas altas com vidros antigos, as portas de madeira maciça com dobradiças de ferro, o cheiro de cera de abelha que era usada para polir os pisos de tábua corrida, tudo isso falava de tradição, de permanência, de raízes fundas, mas Antônio Ferreira da Costa não herdou nada disso. Cada centímetro daquela propriedade foi conquistado com suor, sangue e uma determinação que beirava a obsessão. E para entender o homem, você precisa entender de onde ele veio. Antônio nasceu em 1911, filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil com nada além de 2 malas de roupa usada e sonhos que não enchiam o estômago. José Ferreira e Maria da Costa desembarcaram no porto de Rio Grande em 1907, fugindo da pobreza sufocante de uma aldeia no interior de Portugal, onde a terra era dura, as colheitas eram magras e o futuro era inexistente. Eles ouviram que no Brasil havia terra para quem quisesse trabalhar, oportunidades para quem não tivesse medo de suar. A realidade foi mais cruel do que os sonhos. José conseguiu trabalho como peão em fazendas alheias, acordando antes do sol nascer e voltando para casa quando as estrelas já dominavam o céu. Maria lavava roupa para outras famílias, as mãos ficando vermelhas e rachadas de tanto esfregar tecido contra a pedra do tanque. Eles moravam em um casebre de madeira com chão de terra batida, onde o vento entrava por todas as frestas e a chuva às vezes pingava através do teto de palha mal amarrado. Antônio foi o primeiro filho, nascido em uma noite de inverno tão fria que Maria quase morreu no parto. Não havia médico, apenas uma parteira da vizinhança que fez o que pôde com os recursos que tinha. O bebê sobreviveu, mas foi um começo difícil. Nos primeiros anos de vida, Antônio era franzino, sempre gripado, sempre com aquela tosse seca que preocupava os pais. Mas ele era teimoso. Mesmo pequeno, você podia ver nos seus olhos escuros uma determinação feroz, uma recusa em desistir. Em 1915, quando Antônio tinha 4 anos, nasceu Joaquim. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A família já mal conseguia alimentar 3 bocas. Com uma quarta, a situação se tornou insustentável. José trabalhava ainda mais horas, mas o dinheiro nunca era suficiente. Maria emagreceu até ficar com a pele esticada sobre os ossos, porque ela dava sua porção de comida para os filhos. E então uma família da cidade, os Soares, fez uma proposta. Eles não podiam ter filhos, um problema que naquela época era visto como uma maldição, quase uma vergonha. Eles tinham recursos, uma casa confortável, um pequeno negócio de secos e molhados que dava lucro razoável. E eles queriam um bebê. Queriam Joaquim. Não foi uma adoção formal, não nos termos legais que conhecemos hoje. Foi um acordo feito em uma cozinha iluminada por lampião a querosene, com documentos assinados à mão e testemunhas que juraram nunca falar sobre aquilo. Os Soares dariam à família Ferreira da Costa 500 mil réis, uma quantia que na época representava quase um ano de trabalho de José. Em troca, Joaquim seria criado como filho deles, levaria o sobrenome Soares, e a família original nunca mais teria contato com ele. Maria chorou por 3 dias seguidos. José bebia cachaça barata e socava a parede de madeira até os nós dos dedos sangrarem. E Antônio, com apenas 4 anos, assistia a tudo sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que algo terrível tinha ocorrido.
Ele se lembrava de embalar o irmãozinho, de sentir o peso quente do bebê em seus braços, do cheiro de leite e sabão de coco. E então Joaquim simplesmente desapareceu. A família nunca mais falou sobre isso. Era como se Joaquim nunca tivesse existido. Quando alguém perguntava, José e Maria diziam que Antônio era filho único. Os registros eram confusos, a burocracia da época era caótica e era fácil fazer uma pessoa desaparecer dos papéis oficiais. Mas você não pode fazer uma pessoa desaparecer da memória. E Antônio nunca esqueceu. Ele cresceu carregando aquele peso. A lembrança nebulosa do irmão que teve por 4 meses. A culpa de ter sobrevivido quando Joaquim foi dado. A raiva dos pais por terem feito aquela escolha. E, acima de tudo, uma promessa silenciosa que ele fez a si mesmo, ainda criança. Ele nunca seria pobre a ponto de ter que abrir mão de alguém que amava. Aos 12 anos, Antônio começou a trabalhar como peão nas mesmas fazendas onde o pai trabalhava. Era um trabalho brutal para um menino. Acordar às 4 da manhã, caminhar quilômetros até a fazenda, passar o dia inteiro sob o sol escaldante ou a chuva fria marcando gado, consertando cercas, carregando sacos de ração que pesavam quase tanto quanto ele. Suas mãos ficaram calejadas antes dos 13 anos. Suas costas doíam constantemente, mas ele nunca reclamou. O que diferenciava Antônio de outros peões era que ele observava. Enquanto os outros apenas faziam o trabalho e iam embora, Antônio prestava atenção em tudo. Como os fazendeiros decidiam quando plantar, quando colher, quando vender. Quais eram os melhores pastos, como identificar gado de qualidade, como negociar preços. Ele transformou cada dia de trabalho em uma aula. E ele economizava. Cada moeda que recebia, ele guardava. Não gastava com cachaça como os outros peões. Não jogava cartas aos sábados. Não comprava roupas novas, enquanto as velhas ainda servissem. Sua mãe achava que ele estava doente, tão magro que ficou por comer o mínimo possível e guardar o dinheiro que sobrava. Mas Antônio tinha um objetivo: comprar terra, terra própria, algo que ninguém pudesse tirar dele. Aos 25 anos, em 1936, ele conseguiu. Com a economia de 13 anos de trabalho sem pausas, ele comprou 50 hectares de terra. Não era terra boa. Era um terreno pedregoso, com solo pobre que ninguém mais queria. Ficava longe da cidade, o acesso era difícil e os antigos donos praticamente riram quando Antônio fez a oferta. Mas para ele, aqueles 50 hectares representavam liberdade, representavam dignidade, representavam nunca mais ter que abrir mão de nada. Ele construiu uma casa com as próprias mãos, 4 paredes de pau a pique, teto de palha, chão de terra batida. Não tinha móveis além de uma cama feita com tábuas velhas e um colchão de palha. Mas era dele. Pela primeira vez na vida, Antônio dormiu em um lugar que pertencia a ele e a mais ninguém. Os primeiros anos foram de fome. A terra era realmente ruim. As plantações não prosperavam. O gado que ele conseguiu comprar com o pouco dinheiro que sobrou era magro, doente, mas Antônio era teimoso. Ele acordava antes do sol e trabalhava até não conseguir mais ver as próprias mãos na escuridão. Ele estudava a terra, experimentava técnicas diferentes, conversava com agrônomos da cidade que riam dele, mas às vezes davam alguma dica por pena. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. Ele descobriu que aquela terra pedregosa, apesar de difícil, tinha uma vantagem: não alagava nas chuvas fortes. Enquanto outras propriedades perdiam plantações inteiras para inundações, a dele sobrevivia. Ele começou a plantar culturas resistentes que outros fazendeiros ignoravam. Comprou gado mais barato, mais saudável. Investiu tempo em melhorar a genética através de cruzamentos cuidadosos.
Aos 30 anos, em 1941, ele se casou com Helena, filha de um comerciante da cidade. O casamento foi arranjado de certa forma, como era comum na época. O pai de Helena tinha dívidas e Antônio, que agora tinha uma pequena propriedade produtiva, era considerado um bom partido, apesar de suas origens humildes. Helena não se casou por amor, pelo menos não no início. Mas ela era prática, trabalhadora e via em Antônio algo que outras mulheres não viam. Ambição verdadeira, não apenas sonhos vazios. Helena trouxe um dote modesto, mas o suficiente para Antônio comprar mais 20 hectares de terra adjacente à sua propriedade. E mais importante, ela trouxe conexões sociais. O pai dela, apesar das dívidas, conhecia pessoas, comerciantes, pequenos políticos locais, outros fazendeiros. Através de Helena, Antônio começou a ser visto não como o filho pobre de imigrantes, mas como um fazendeiro em ascensão. Os filhos nasceram em sequência. Roberto em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava em chamas, mas aquela pequena propriedade no interior do Rio Grande do Sul parecia estar em outro planeta. Paulo nasceu em 1946, logo após o fim da guerra. E Mariana, a caçula, nasceu em 1950. Durante essas décadas, Antônio se transformou de um pequeno proprietário em um dos fazendeiros mais prósperos da região. Ele comprava terras sempre que podia, às vezes pegando empréstimos arriscados que Helena implorava para ele não fazer, mas que ele sempre conseguia pagar. Cada pedaço de terra que adquiria era como um tijolo na fortaleza que ele estava construindo contra a pobreza que o aterrorizava. Em 1960, ele tinha 400 hectares. Em 1970, 1.000 hectares. E quando a ditadura militar trouxe incentivos para a agricultura nos anos 70, Antônio aproveitou cada subsídio, cada linha de crédito, cada oportunidade. Em 1980, a Fazenda Santa Rita tinha 3.200 hectares. Era uma das maiores propriedades da região, e Antônio Ferreira da Costa era um homem rico, mas ele nunca se sentiu rico. Mesmo morando na casa grande que construiu para substituir o casebre original, mesmo tendo conta bancária com mais zeros do que conseguia contar, mesmo sendo respeitado e até temido na região, Antônio ainda acordava às 4 da manhã todos os dias. Ainda cavalgava pelas terras, verificando cada cerca, cada pasto, cada detalhe. Ainda usava roupas simples, comia comida simples, vivia de forma simples. As pessoas da cidade comentavam que ele era sovina, que não sabia aproveitar a riqueza que tinha construído. Mas não era sovinice, era medo. Um medo profundo, visceral, de que tudo aquilo pudesse desaparecer, de que ele pudesse acordar um dia e estar de volta ao casebre de pau a pique sem nada, tendo que fazer escolhas impossíveis como seus pais fizeram. Roberto, o filho mais velho, cresceu sendo preparado para herdar tudo aquilo. Desde criança, Antônio o levava para as negociações, ensinava sobre manejo de gado, sobre rotação de culturas, sobre quando comprar e quando vender. Roberto estudou agronomia na Universidade de Santa Maria, voltou com diploma e ideias modernas de gestão rural e assumiu parte da administração da fazenda. Ele casou-se com Luciana, filha de outro fazendeiro da região, e construíram sua casa dentro da propriedade, a cerca de 1 quilômetro da Casa Grande. Roberto tinha 2 filhos, Fernando e Gustavo, que cresceram correndo pelos campos da Fazenda Santa Rita, aprendendo a cavalgar antes de aprender a andar de bicicleta, respirando aquele ar de terra e gado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para Roberto, a fazenda não era apenas um negócio, era sua identidade, era tudo que ele conhecia, tudo que ele era. A ideia de que aquilo um dia seria dele era tão fundamental quanto a certeza de que o sol nasceria no dia seguinte.
Paulo, o filho do meio, sempre foi diferente. Ele não gostava de acordar cedo, não gostava do cheiro de curral, não via romance em cavalgar por horas sob o sol quente para verificar cercas. Paulo gostava de livros, de debates, de ideias abstratas. Quando chegou a hora de escolher uma carreira, ele anunciou que queria estudar direito. Antônio achou aquilo uma traição, mesmo que nunca tenha dito em voz alta. Mas Paulo foi, estudou em Porto Alegre e se apaixonou pela cidade grande, pelas oportunidades, pela vida que existia além das cercas da fazenda Santa Rita. Ele se casou com Andréia, uma mulher da capital, professora de literatura, com gostos refinados e zero interesse em vida rural. Eles moraram em Porto Alegre. Paulo montou um pequeno escritório de advocacia e suas visitas à fazenda foram ficando cada vez mais raras e cada vez mais tensas. Havia sempre uma corrente subterrânea de desaprovação nas conversas entre Paulo e Antônio. Nunca explícita, sempre nas entrelinhas. Antônio achava que o filho tinha desperdiçado as oportunidades que ele nunca teve. Paulo achava que o pai era limitado, preso a um mundo que estava desaparecendo. E então havia Mariana, a única filha mulher. Ela era, em muitos aspectos, a que mais se parecia com Antônio. Forte, decidida, observadora, com aquela mesma determinação feroz que ele tinha. Desde criança, ela queria trabalhar na fazenda. Queria aprender sobre negócios, sobre gestão, sobre tudo. Mas Antônio, produto de sua época e de suas crenças, não conseguia ver uma filha mulher como sucessora. Fazendas eram passadas de pai para filho homem. Era assim que as coisas funcionavam. Mariana se casou aos 22 anos com Eduardo, um contador da cidade, mais por pressão social do que por amor verdadeiro. Eles se mudaram para Novo Hamburgo, onde Mariana abriu uma loja de roupas femininas, que se tornou relativamente bem-sucedida. Mas havia sempre uma tristeza nela, uma sensação de oportunidade perdida. Nas raras visitas à fazenda, ela olhava para aqueles campos com uma mistura de amor e ressentimento. Aquilo poderia ter sido dela se ela tivesse nascido homem. Helena, a esposa de Antônio, era o coração que mantinha aquela família minimamente unida. Ela organizava os jantares de domingo, insistia para que os filhos visitassem, mediava as tensões entre Antônio e Paulo, consolava Mariana quando ela precisava. Mas em 1982, Helena foi diagnosticada com câncer de mama. O tratamento foi brutal. Cirurgias, quimioterapia, radiação. Ela lutou por 2 anos, emagrecendo até virar sombra de si mesma, mas mantendo o sorriso para não preocupar os filhos. Antônio, pela primeira vez em décadas, demonstrou emoção verdadeira. Ele ficava sentado ao lado da cama de Helena por horas, segurando a mão dela sem dizer nada. Quando ela morreu, em março de 1984, algo dentro de Antônio morreu junto. Ele se fechou completamente. Parou de ir à missa aos domingos, algo que sempre fez mais por convenção social do que por fé verdadeira. Parou de comparecer aos eventos da comunidade, aos churrascos dos vizinhos, às festas da cidade. A fazenda se tornou seu único mundo. Ele acordava, trabalhava, comia sozinho na mesa grande, que antes era cheia de família, e ia dormir. Roberto tentava conversar com ele, mas Antônio respondia apenas sobre assuntos de trabalho. Paulo ligava uma vez por mês, conversas de 5 minutos que não diziam nada. Mariana visitava no Natal e no aniversário do pai, encontros formais e desconfortáveis onde ninguém realmente dizia o que sentia. Os funcionários da fazenda notaram a mudança. Dona Ivone, que tinha sido cozinheira da família por 30 anos, via como Antônio mal tocava na comida que ela preparava. Seu Jacinto, o capataz que trabalhava na fazenda desde os anos 60, via como Antônio passava horas na biblioteca, escrevendo em um caderno velho de capa de couro.
Ele nunca mostrava a ninguém o que escrevia e sempre trancava o caderno em uma gaveta quando alguém entrava. Foi nessa época, nos anos solitários após a morte de Helena, que Antônio começou a pensar sobre Joaquim, o irmão que ele perdeu quando tinha apenas 4 anos. A criança que desapareceu e nunca mais foi mencionada. Antônio tinha 72 anos quando começou a se perguntar: o que aconteceu com Joaquim? Ele ainda está vivo? Ele teve filhos, netos? Existe em algum lugar uma família que eu deveria conhecer, mas nunca conheci? A curiosidade se transformou em necessidade. Antônio contratou um investigador particular de Porto Alegre, um homem discreto chamado Bernardo Luz, que se especializava em encontrar pessoas desaparecidas. Ele deu a Bernardo todas as informações que tinha, que eram poucas. O nome Joaquim Soares, nascido em 1915, adotado pela família Soares de São Miguel das Missões. Bernardo trabalhou por 6 meses, vasculhando registros antigos, conversando com pessoas velhas da cidade, seguindo pistas tênues. Então, em setembro de 1983, ele voltou com notícias. Joaquim Soares tinha vivido a vida inteira em São Miguel das Missões. Trabalhou na venda dos pais adotivos até eles morrerem. Depois tentou manter o negócio, mas não conseguiu competir com mercados maiores. Casou-se, teve um filho chamado Tomás. Viveu uma vida modesta, sem saber que tinha um irmão biológico que estava construindo um império a poucos quilômetros de distância. E Joaquim morreu. Morreu em 1965, aos 50 anos, de tuberculose. Morreu pobre, deixando a viúva com dívidas e um filho adolescente para criar sozinha. Quando Antônio recebeu essa notícia, ele trancou-se no escritório por 3 dias. Não comeu, mal dormiu. Dona Ivone deixava comida na porta e a encontrava intocada horas depois. Roberto ficou preocupado, bateu na porta várias vezes, mas Antônio gritava para o deixarem em paz. O que ninguém sabia era que Antônio estava confrontando décadas de culpa. Joaquim tinha morrido pobre, enquanto ele ficava rico. Joaquim nunca soube que tinha um irmão. Joaquim nunca teve a chance de conhecer as oportunidades que Antônio criou. E, acima de tudo, Antônio percebeu que toda a sua obsessão com nunca mais ser pobre, com construir uma fortaleza financeira, não impediu que Joaquim vivesse exatamente o tipo de vida que Antônio tanto temia. Mas havia mais na investigação de Bernardo. Tomás Soares, o filho de Joaquim, tinha se mudado para Porto Alegre nos anos 70 em busca de trabalho. Ele se casou, teve um filho chamado Miguel, mas morreu jovem, aos 40 anos, em um acidente de trabalho na construção civil. A viúva de Tomás, sobrecarregada e sem recursos, também morreu alguns anos depois. E Miguel, o neto de Joaquim, foi criado pela avó materna até ela morrer quando ele tinha 17 anos. Miguel Soares Tavares estava vivo. Tinha 41 anos quando Bernardo o encontrou. Trabalhava como marceneiro, morava sozinho em um pequeno apartamento no bairro Navegantes. Nunca se casou. Não tinha filhos. Não tinha família próxima. Era o último descendente de Joaquim, vivendo uma vida simples, sem saber nada sobre suas origens verdadeiras ou sobre a família que nunca conheceu. Antônio pediu a Bernardo que organizasse um encontro. Ele queria conhecer Miguel, queria ver com os próprios olhos o neto do irmão que perdeu. Mas ele não queria revelar quem era, não ainda. Então, Bernardo criou um pretexto. Antônio estava interessado em comprar móveis artesanais para a fazenda e tinha ouvido que Miguel era um bom marceneiro. O primeiro encontro aconteceu na oficina de Miguel, um pequeno galpão alugado nos fundos de uma casa velha. Antônio chegou dirigindo uma caminhonete simples, vestido com roupas de trabalho, sem ostentação. E quando Miguel abriu a porta, Antônio sentiu como se estivesse olhando para um fantasma. Miguel tinha os mesmos olhos escuros da família,
a mesma estrutura óssea, as mesmas mãos grandes e fortes. Era como ver Joaquim adulto, como ver a si mesmo jovem. Miguel era educado, tímido, claramente surpreso que alguém com recursos estivesse interessado em seu trabalho. Ele mostrou a Antônio as peças que estava fazendo: mesas de jantar com encaixes perfeitos, cadeiras com entalhes delicados, um armário de madeira de lei que parecia obra de museu. Cada peça era feita com cuidado obsessivo, com atenção a cada detalhe. E Antônio reconheceu, naquele cuidado, a mesma obsessão que ele tinha com a fazenda. A mesma necessidade de fazer as coisas direito, de criar algo que durasse. Eles conversaram por 1 hora. Antônio fingiu interesse nos móveis, mas na verdade estava estudando Miguel, fazendo perguntas sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Miguel falava pouco sobre si mesmo, como se não achasse que sua vida fosse interessante o suficiente para merecer atenção. Ele mencionou que cresceu sem família, que aprendeu marcenaria com um vizinho velho que o ensinou o ofício, que seu sonho era um dia ter uma oficina maior, onde pudesse fazer peças sob encomenda para clientes que realmente valorizassem trabalho artesanal. Antônio encomendou uma mesa de jantar grande com 12 cadeiras. Disse que precisava para receber a família na fazenda. E durante os 3 meses que Miguel levou para fazer aquela encomenda, Antônio o visitou regularmente, sempre com o pretexto de verificar o progresso do trabalho, mas, na verdade, construindo uma relação, conversando, conhecendo. E então, em uma tarde de inverno de 1984, Antônio finalmente contou a verdade. Ele levou Miguel para almoçar em um restaurante simples da cidade e, depois de rodeios e hesitações, explicou tudo. Quem ele era, quem Joaquim foi, como as famílias estavam conectadas, como Miguel era seu sobrinho-neto, a última conexão viva com o irmão que ele perdeu há décadas. Miguel ficou em choque. Ele não sabia nada disso. Seus pais nunca mencionaram. Sua avó, se sabia, levou o segredo para o túmulo. Ele sempre achou que era apenas ele no mundo, sem raízes, sem história familiar. E de repente descobria que tinha um tio-avô rico, uma família inteira que ele nunca conheceu. Uma história que se estendia para trás, no tempo muito além do que ele imaginava. A reação de Miguel surpreendeu Antônio. Ele esperava alegria, talvez ganância, certamente interesse nos recursos que Antônio podia oferecer. Mas Miguel demonstrou principalmente tristeza. Tristeza por Joaquim ter vivido e morrido sem saber que tinha um irmão. Tristeza pelo que sua família perdeu por causa de uma decisão tomada em desespero quase um século atrás. Tristeza pelo tempo perdido que nunca poderia ser recuperado. Nos 3 anos seguintes, entre 1984 e 1987, Antônio e Miguel desenvolveram uma relação estranha, mas profunda. Eles se encontravam 1 vez por mês, sempre longe de São Miguel das Missões, sempre em segredo. Antônio não queria que sua família soubesse. Não ainda. Ele não sabia como explicar, como justificar décadas de silêncio sobre Joaquim, como admitir que tinha uma família paralela que ele nunca mencionou. Eles conversavam sobre tudo. Antônio contava histórias sobre construir a fazenda, sobre as dificuldades, sobre os sucessos. Miguel falava sobre sua vida, sobre a solidão, sobre o prazer que encontrava em transformar madeira bruta em algo belo. E aos poucos, Antônio começou a compartilhar coisas que nunca tinha compartilhado com ninguém. Suas culpas, seus medos, seu relacionamento distante com os próprios filhos. Foi Miguel quem primeiro apontou. Antônio havia criado com seus filhos exatamente o tipo de separação que seus pais criaram com Joaquim. Não fisicamente, claro. Roberto, Paulo e Mariana cresceram com todas as vantagens materiais, mas emocionalmente. Antônio era tão distante,
tão focado na fazenda, tão incapaz de demonstrar afeto, que seus filhos cresceram sentindo que nunca eram suficientes. Que o amor do pai estava sempre condicionado a eles cumprirem um papel que ele tinha definido. Roberto era visto apenas como sucessor, não como filho. Paulo era visto como desertor, porque escolheu um caminho diferente. Mariana era ignorada simplesmente por ser mulher. E nenhum deles realmente conhecia o pai. Nenhum deles entendia o medo que o motivava, a culpa que o assombrava, a história familiar que explicava tanto de suas escolhas. Antônio sabia que Miguel estava certo, e foi nessa percepção que nasceu a ideia do testamento. Uma ideia radical, quase louca, mas que fazia sentido para Antônio de uma forma que ele lutava para articular. Ele queria consertar o erro com Joaquim, queria garantir que o descendente de seu irmão tivesse as oportunidades que Joaquim nunca teve. Mas mais que isso, ele queria forçar seus filhos a confrontar realidades desconfortáveis. Sobre família, sobre justiça, sobre o que realmente importa além de dinheiro e propriedade. Miguel implorou para que Antônio não fizesse aquilo. Ele argumentava que seria injusto com Roberto, Paulo e Mariana, que não tinham culpa de nada, que ele, Miguel, não precisava de milhões, estava feliz com sua vida simples, que aquilo causaria problemas enormes, ressentimentos, talvez até processos judiciais. Mas Antônio era teimoso como sempre foi. Quando tomava uma decisão, nada o demovia. Em maio de 1985, Antônio foi ao escritório do advogado doutor Álvaro Mendes, em Porto Alegre, e redigiu o testamento. Ele deixava a totalidade de seus bens para Miguel Soares Tavares. Sem divisões, sem exceções, sem explicações detalhadas. O documento foi registrado em cartório na presença de 3 testemunhas idôneas que não conheciam nem Antônio nem Miguel pessoalmente, garantindo que não havia conflito de interesses. Antônio também escreveu uma carta explicativa. Ele passou semanas trabalhando naquela carta, escrevendo e reescrevendo, tentando encontrar as palavras certas para explicar décadas de silêncio, culpa e decisões difíceis. Ele selou a carta em um envelope e a entregou a Miguel com instruções claras. Quando seus filhos viessem procurá-lo, e Antônio tinha certeza de que viriam, Miguel deveria dar-lhes a carta. Os últimos anos de Antônio foram de certa paz. Ele tinha tomado sua decisão. Tinha encontrado uma forma, por mais imperfeita que fosse, de fazer justiça com Joaquim. E ele continuou administrando a fazenda com Roberto, mantendo contato mínimo com Paulo e Mariana, vivendo sua vida solitária, mas agora com um propósito que ia além de apenas acumular mais riqueza. Em julho de 1987, Antônio começou a sentir fortes dores no peito. Ele reconheceu os sintomas. Tinha visto outros homens da região terem ataques cardíacos. Mas ele recusou-se a ir ao médico. Recusou-se a tomar remédios. Ele tinha 76 anos, tinha vivido mais do que seus pais, mais do que Joaquim. Se era sua hora, que fosse. Na manhã de 15 de agosto, um sábado chuvoso e frio típico de inverno gaúcho, Antônio estava no curral ajudando a marcar bezerros. Era trabalho pesado, inadequado para um homem de sua idade, mas ele insistia em participar. Às 10 da manhã, ele sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém tivesse cravado uma faca entre suas costelas. Suas pernas falharam. Ele caiu de joelhos na lama do curral, a chuva lavando seu rosto enquanto ele lutava para respirar. Seu Jacinto e outros funcionários correram para ajudar. Colocaram-no na caminhonete e dirigiram em velocidade perigosa pela estrada molhada até o hospital da cidade. Mas era tarde demais. Antônio Ferreira da Costa foi declarado morto às 11h15 da manhã, vítima de infarto fulminante. Ele não disse últimas palavras. Não teve chance de despedidas. Apenas se foi, deixando para trás um império, uma família confusa e um testamento que mudaria tudo.
O funeral foi grande. Metade da cidade compareceu. Antônio era uma figura importante, um homem que tinha empregado centenas de pessoas ao longo das décadas, que tinha contribuído para a economia local, que era respeitado, mesmo que não fosse particularmente amado. Roberto organizou tudo, pálido e de olhos vermelhos, cumprindo seu papel de filho mais velho com a eficiência que o pai tinha lhe ensinado. Paulo chegou de Porto Alegre com a família, quieto e introspectivo. Mariana chorou durante toda a cerimônia, não apenas pela morte do pai, mas por tudo que nunca foi dito entre eles. O corpo foi enterrado no cemitério da cidade, ao lado de Helena. A lápide de granito tinha apenas o nome, as datas e uma frase. Construiu com as mãos, viveu com propósito. Roberto escolheu as palavras, tentando capturar o pai em uma frase impossível. 3 semanas depois do funeral, veio a convocação. Doutor Álvaro Mendes, o advogado da família há décadas, pediu que todos os herdeiros comparecessem ao seu escritório em Porto Alegre para a leitura oficial do testamento. Roberto assumiu que era apenas formalidade. Paulo esperava uma divisão razoavelmente justa. Mariana não esperava muito, mas tinha esperança de receber pelo menos algo com valor sentimental. O escritório de Doutor Álvaro ficava em um prédio antigo no centro de Porto Alegre, em uma sala no 3º andar com janelas altas que davam para a rua movimentada. A sala tinha aquele cheiro característico de escritórios de advocacia. Papel velho, couro dos móveis, um toque de naftalina. As paredes eram forradas com estantes de livros jurídicos encadernados em couro marrom, a maioria provavelmente nunca consultada, mas ali para transmitir seriedade e tradição. Roberto chegou primeiro, acompanhado da esposa Luciana e dos 2 filhos já adolescentes, Fernando e Gustavo. Ele usava terno escuro, gravata discreta, a aparência de alguém que estava se preparando para assumir um papel importante. Havia uma certa expectativa em seus olhos, uma antecipação quase infantil, apesar dos seus 44 anos. Aquele era o momento que ele esperava a vida inteira, o momento em que a Fazenda Santa Rita oficialmente se tornaria responsabilidade dele. Paulo chegou minutos depois com Andréia e as 2 filhas, Júlia e Carolina. Ele parecia desconfortável no terno caro que usava, como se roupas formais fossem uma fantasia que ele era forçado a vestir para ocasiões assim. Cumprimentou Roberto com um aperto de mão formal, trocou amenidades sobre o tempo e o trânsito, todas aquelas conversas vazias que famílias distantes têm quando se veem em ocasiões obrigatórias. Mariana foi a última a chegar, com Eduardo ao seu lado. Ela tinha 57 anos, mas parecia mais velha. O peso dos anos não vividos, como queria, marcado em seu rosto. Ela abraçou os irmãos, perguntou sobre os sobrinhos, mas havia uma tensão em seus movimentos, uma expectativa nervosa. Ela não esperava muito, mas esperava alguma coisa, algum reconhecimento, alguma prova de que o pai havia, mesmo que nunca tivesse demonstrado isso em vida. Doutor Álvaro os recebeu com a solenidade apropriada para a ocasião. Ele tinha 65 anos, cabelos completamente brancos penteados para trás, óculos de aro grosso que aumentavam seus olhos, e aquela expressão neutra que bons advogados cultivam para não revelar nada antes da hora. Ele os convidou para sentar ao redor da grande mesa de mogno que dominava a sala. Ofereceu café que ninguém aceitou porque todos estavam ansiosos demais para começar. Antes de abrir o envelope lacrado que continha o testamento, Dr. Álvaro fez um pequeno discurso. Ele conhecia Antônio há mais de 30 anos, tinha cuidado de seus assuntos legais desde que a fazenda começou a crescer de verdade. Ele falou sobre a integridade de Antônio, sobre sua ética de trabalho, sobre como ele construiu algo notável, partindo de nada. E então, com mãos que tremiam levemente com a idade, ele abriu o envelope e começou a ler.
Os termos técnicos iniciais eram entorpecentes. Descrições detalhadas das propriedades, metragens precisas de cada lote de terra, avaliações de mercado do gado e dos equipamentos, saldos bancários de múltiplas contas. Roberto acompanhava cada palavra, fazendo contas mentais, provavelmente já planejando melhorias e investimentos. Paulo parecia meio distraído, mais interessado em que aquilo terminasse logo do que nos detalhes específicos. Mariana olhava pela janela, para a rua lá embaixo, onde a vida continuava normal para pessoas que não estavam esperando descobrir quanto valiam as décadas de distância emocional de um pai. E então Dr. Álvaro chegou à parte crucial. Ele ajustou os óculos, limpou a garganta e leu com voz clara e firme. Deixo a totalidade de meus bens, propriedades, contas bancárias, investimentos, equipamentos, gado e demais pertences, sem qualquer divisão ou exceção, para o Sr. Miguel Soares Tavares, portador do CPF 347.621.498-54, residente na Rua das Flores, número 247, apartamento 2B, bairro Navegantes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O silêncio que se seguiu foi tão completo que você podia ouvir o tic-tac do relógio de parede no canto da sala. Roberto piscou várias vezes, como se tivesse certeza de que tinha ouvido errado. Paulo se inclinou para a frente, as mãos apertando os braços da cadeira. Mariana virou-se da janela, seus olhos arregalados em choque. Foi Roberto quem quebrou o silêncio, sua voz saindo mais alta do que ele provavelmente pretendia. Quem é Miguel Soares Tavares? Dr. Álvaro repetiu o nome completo, o endereço, como se isso fosse responder à pergunta. Roberto levantou-se bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente contra o piso de madeira. Isso não faz sentido. Meu pai não conhecia ninguém com esse nome. Isso tem que ser um erro. Paulo, sempre o advogado, foi mais calculado em sua resposta. Doutor Álvaro, quando esse testamento foi redigido, meu pai estava em pleno uso de suas faculdades mentais? Havia testemunhas? O advogado respondeu com paciência profissional. O testamento tinha sido redigido em maio de 1985, mais de 2 anos antes da morte de Antônio. Na época, ele estava em perfeita saúde física e mental, como atestado por exame médico que havia sido anexado especificamente para prevenir questionamentos de capacidade mental. 3 testemunhas idôneas, sem conexão com a família ou com o beneficiário, haviam presenciado a assinatura. Tudo estava em perfeita ordem legal. Luciana, a esposa de Roberto, falou pela primeira vez, sua voz trêmula. Mas ele viveu mais 2 anos depois de fazer isso. Ele poderia ter mudado. Por que não mudou? Essa pergunta, Dr. Álvaro respondeu suavemente, eu não posso responder. Mariana, que até então tinha ficado em silêncio processando a informação, perguntou a única coisa que realmente importava. Quem é essa pessoa? Qual a relação dela com nosso pai? O testamento não especifica a natureza da relação, Dr. Álvaro explicou. Apenas nomeia o beneficiário. O que se seguiu foi caos controlado. Roberto começou a falar sobre processos judiciais, sobre contestar o testamento por capacidade mental diminuída, por influência indevida, por qualquer base legal que Paulo pudesse encontrar. Paulo, inicialmente chocado, entrou no modo profissional, fazendo perguntas técnicas sobre procedimentos de contestação, prazos legais, precedentes jurídicos. Mariana ficou quieta, mas você podia ver em seu rosto que ela estava passando por uma montanha-russa de emoções. Choque, raiva, tristeza e algo que parecia quase alívio, como se finalmente tivesse confirmação de que nunca tinha sido importante para o pai afinal. Dr. Álvaro deixou que eles desabafassem por alguns minutos antes de intervir.
Ele explicou que contestar o testamento seria caro, demorado e com poucas chances de sucesso, dada a documentação impecável. Ele sugeriu que, antes de tomar qualquer medida legal, talvez fosse prudente descobrir quem era Miguel Soares Tavares e qual era sua conexão com Antônio. Entender o porquê poderia ser mais útil do que simplesmente lutar contra o quê. A reunião terminou sem resoluções, apenas com mais perguntas do que respostas. Roberto saiu do escritório visivelmente abalado, repetindo para qualquer um que quisesse ouvir que aquilo era absurdo, que tinha que haver alguma explicação racional. Paulo estava mais contido, mas igualmente perturbado, já mentalmente compilando estratégias legais. Mariana estava quieta, o tipo de silêncio que vem quando você finalmente recebe confirmação de algo que já suspeitava, mas esperava estar errado. Nos dias seguintes, Roberto contratou um investigador particular. Não o mesmo que Antônio tinha usado anos antes, mas um jovem ambicioso chamado Carlos Bittencourt, que prometia resultados rápidos. Carlos vasculhou registros públicos, conversou com vizinhos, seguiu Miguel por alguns dias para construir um perfil. O relatório que ele entregou uma semana depois era decepcionantemente normal. Miguel Soares Tavares, 42 anos, solteiro, sem filhos, marceneiro autônomo. Cresceu no sistema de acolhimento informal após a morte dos pais, aprendeu o ofício com um carpinteiro aposentado do bairro, trabalhava sozinho em uma pequena oficina alugada. Não tinha dívidas significativas, além do aluguel e contas básicas. Não tinha envolvimento com atividades criminosas. Não tinha histórico de processos judiciais. Não tinha, aparentemente, qualquer conexão óbvia com Antônio Ferreira da Costa ou com a Fazenda Santa Rita. Era isso que deixava Roberto mais furioso. Se Miguel fosse um vigarista conhecido, alguém com histórico de manipular idosos, teria feito sentido. Teria sido um inimigo claro contra quem lutar. Mas ele era apenas ninguém. Um homem comum vivendo uma vida comum, que de repente tinha herdado milhões sem explicação. A cidade de São Miguel das Missões fervilhava com fofocas. Em uma comunidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, a notícia do testamento de Antônio se espalhou como fogo em capim seco. As teorias iam do razoável ao absurdo. Alguns diziam que Miguel era filho ilegítimo de Antônio, fruto de um caso extraconjugal mantido em segredo por décadas. Outros especulavam que ele tinha salvado a vida de Antônio em algum momento e a herança era gratidão. Havia até quem sugerisse que Miguel tinha algum tipo de poder sobre Antônio, chantagem talvez, segredos que forçaram o velho fazendeiro a fazer aquilo. Roberto ouvia essas fofocas e ficava cada vez mais consumido. Ele não conseguia dormir direito, acordando no meio da noite pensando em todas as horas que tinha dedicado à fazenda, todo o suor que tinha derramado naquela terra, todos os planos que tinha feito baseados na certeza de que aquilo seria dele um dia. Sua relação com Luciana estava ficando tensa, porque ele não falava de outra coisa. Os filhos começaram a evitá-lo, porque cada conversa inevitavelmente virava sobre a injustiça do testamento. Paulo, sempre mais pragmático, sugeriu que fizessem o que Dr. Álvaro tinha recomendado, ir falar com Miguel diretamente. Confrontá-lo, descobrir qual era sua conexão com o pai e, quem sabe, negociar algum tipo de acordo. Talvez Miguel fosse razoável. Talvez nem quisesse toda aquela responsabilidade. Talvez estivesse disposto a dividir ou vender sua parte. Mariana concordou, mas por razões diferentes. Ela precisava entender. Não era tanto sobre o dinheiro para ela, embora reconhecesse que uma parte da herança mudaria sua vida. Era sobre o porquê. Por que o pai tinha feito aquilo? O que Miguel representava que ela e seus irmãos não representavam? Que verdade estava escondida naquela decisão incompreensível? Em uma tarde de setembro, 3 semanas após a leitura do testamento, os 3 irmãos foram juntos a Porto Alegre.
Eles não avisaram Miguel que estavam indo. Não sabiam se ele sequer sabia sobre a herança ainda, se Dr. Álvaro já tinha entrado em contato. Eles simplesmente foram, dirigindo em silêncio tenso pela BR-116, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O bairro Navegantes era modesto, com casas antigas de madeira misturadas com prédios baixos de apartamentos construídos nas décadas de 60 e 70. A Rua das Flores não tinha flores, apenas calçadas rachadas, alguns carros velhos estacionados, crianças jogando futebol na rua. O número 247 era um prédio de 3 andares sem elevador, com pintura descascando e uma porta de entrada que não trancava direito. Eles subiram as escadas estreitas até o 2º andar, o cheiro de comida de várias famílias misturado no ar abafado do corredor. Roberto bateu na porta do apartamento 2B com mais força do que era necessário, a raiva contida transformando cada movimento em algo agressivo. A porta se abriu e eles viram pela primeira vez o homem que tinha herdado tudo o que deveria ser deles. Miguel era alto, devia ter cerca de 1,85 m, magro, mas com os ombros largos de quem trabalha com as mãos. Usava uma camiseta simples de algodão cinza e calças jeans gastas nos joelhos. Seus cabelos pretos estavam começando a ficar grisalhos nas têmporas, e ele tinha aquele tipo de rosto que parecia mais velho do que era, marcado não por excesso, mas por preocupações constantes. Suas mãos eram grandes e calejadas, com cicatrizes pequenas de acidentes com ferramentas ao longo dos anos. Mas foram seus olhos que fizeram os 3 irmãos hesitarem, olhos castanhos escuros, profundos, e neles uma expressão que não era o que eles esperavam. Não havia arrogância ali, não havia a alegria de quem acabou de ganhar na loteria. Havia apenas uma tristeza profunda, pesada, como se ele estivesse carregando um peso que não pediu para carregar. Vocês devem ser os filhos do seu Antônio, Miguel disse suavemente, antes mesmo que eles se apresentassem. Sua voz era calma, grave, com um sotaque gaúcho menos pronunciado que o deles, mas ainda presente. Roberto não estava com paciência para delicadezas. E você deve ser o oportunista que manipulou um homem idoso para roubar nossa herança. Miguel não reagiu com raiva. Apenas suspirou, um suspiro cansado de alguém que esperava exatamente aquela reação e não a culpava. Entrem. Acho que é hora de vocês saberem a verdade. O apartamento era pequeno, talvez 40 metros quadrados no total. A sala de estar, cozinha e área de trabalho eram praticamente um espaço único. Havia um cheiro forte de verniz no ar, misturado com madeira recém-cortada. Em um canto, uma pequena bancada de trabalho estava coberta com ferramentas organizadas com precisão obsessiva. Plainas, formões, lixas de diferentes grãos, pincéis de diversos tamanhos. Havia serragem fina cobrindo parte do chão de tábuas velhas. Pelo apartamento, em diferentes estágios de produção, estavam peças de mobília. Uma mesa de centro com pernas torneadas à mão, cada curva simétrica e suave. Um banquinho com assento esculpido para se ajustar perfeitamente ao corpo de quem sentasse. Um pequeno armário com portas de encaixe tão preciso que você mal via a linha onde se encontravam. Cada peça mostrava não apenas habilidade técnica, mas amor verdadeiro pelo ofício. Havia poucos móveis para uso pessoal. Uma cama dobrável encostada na parede. Uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras. Um fogão velho, mas limpo. Uma geladeira que fazia barulho, mas funcionava. Era a casa de alguém que vivia com o mínimo, não por opção estética, mas por necessidade. Miguel ofereceu-lhes as 2 cadeiras e puxou um banco de madeira que ele mesmo tinha feito para se sentar. Paulo e Mariana sentaram-se. Roberto permaneceu de pé, os braços cruzados, a postura defensiva de quem não queria ficar confortável ali. Eu nunca pedi nada ao seu pai, Miguel começou, olhando para cada um deles. Aliás,
Quando ele me contou o que tinha feito, eu implorei para que mudasse o testamento. Disse que não era justo com vocês, que vocês eram a família dele, que vocês mereciam aquilo. Então, por que não recusou a herança? Paulo perguntou, o advogado nele buscando inconsistências, contradições que pudessem ser usadas. Porque ele me fez prometer que não recusaria. E por quê? Miguel pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque ele disse que era a única forma de consertar um erro que carregou a vida inteira. Um erro que não foi dele, mas que ele sentia que era responsabilidade dele corrigir. E que erro? Mariana perguntou, inclinando-se para a frente, seus olhos fixos em Miguel. Ela tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo importante. Algo que explicaria não apenas o testamento, mas talvez toda a sua vida. Miguel levantou-se e foi até um pequeno armário encostado na parede. Ele abriu a porta e pegou uma caixa velha de sapatos, do tipo que pessoas guardam fotografias e documentos importantes. A caixa era de papelão marrom desbotado, com manchas de umidade nos cantos e fita adesiva amarelada mantendo a tampa no lugar. Ele voltou e colocou a caixa sobre a mesa entre eles. Suas mãos hesitaram por um momento sobre a tampa, como se abrir aquela caixa fosse abrir uma porta para o passado que talvez fosse melhor deixar fechada. Mas então ele a abriu. Dentro havia cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas em preto e branco com bordas serrilhadas, certidões de nascimento e casamento em papel fino, quase transparente de tão velho, e recortes de jornal frágeis que ameaçavam se desfazer ao menor toque. Seu pai tinha um irmão, Miguel disse, as palavras saindo devagar, pesadas com significado. Um irmão mais novo chamado Joaquim. Os três se entreolharam, confusão evidente em seus rostos. Roberto falou o que todos estavam pensando. Nosso pai era filho único, ele sempre foi filho único. Miguel balançou a cabeça lentamente. Não, ele teve um irmão, mas esse irmão foi apagado. Da família, da história oficial, de tudo, como se nunca tivesse existido. Ele começou a tirar documentos da caixa, colocando-os sobre a mesa. Uma certidão de nascimento amarelada, a tinta preta já meio desbotada, mas ainda legível. Nome: Joaquim Ferreira da Costa. Data de nascimento: 15 de março de 1915. Mãe: Maria da Costa. Pai: José Ferreira. Mesmo pai e mesma mãe que Antônio. Paulo pegou o documento, examinando-o com olhos de advogado acostumado a verificar a autenticidade. Isso poderia ser falsificado. Poderia, Miguel concordou, mas não é. Dr. Álvaro tem a confirmação. Ele verificou nos registros da Igreja de São Miguel das Missões. Joaquim existiu. E ele foi dado para outra família quando tinha apenas 3 meses de idade. Mariana sentiu seu estômago apertar. Dado? Como se dá uma criança? Miguel contou então a história que Antônio tinha lhe contado. A pobreza extrema da família em 1915, a impossibilidade de alimentar 2 crianças, a família Soares, que não podia ter filhos e que ofereceu dinheiro, e a promessa de uma vida melhor para o bebê. A decisão desesperada que José e Maria tomaram, acreditando que estavam fazendo o melhor para a criança, mesmo que estivesse destruindo seus corações. Ele mostrou mais documentos. Uma escritura de adoção informal, do tipo que era comum na época, sem todo o processo legal que existe hoje. O sobrenome de Joaquim mudado para Soares. E então, décadas depois, uma certidão de óbito. Joaquim Soares, falecido em 10 de julho de 1965, aos 50 anos, causa da morte, tuberculose. Seu avô morreu pobre, Miguel disse, sua voz baixa. Ele trabalhou a vida inteira na venda dos pais adotivos. Depois, tentou manter o negócio quando eles morreram, mas não conseguiu competir com mercados maiores. Ele se casou, teve meu pai Tomás e lutou todos os dias para colocar comida na mesa. E morreu sem nunca saber que tinha um irmão.
sem nunca saber que havia uma família inteira que ele nunca conheceu. Seu avô. Roberto interrompeu, finalmente sentando-se, como se suas pernas tivessem falhado. Joaquim era seu avô? Miguel assentiu. Joaquim Soares era meu avô, o que faz Antônio Ferreira da Costa meu tio-avô, o que faz vocês meus primos de segundo grau, tecnicamente, embora tenhamos crescido sem saber da existência uns dos outros. O silêncio que caiu sobre o apartamento era pesado, carregado com décadas de história enterrada agora desenterrada. Paulo foi o primeiro a processar as implicações. Então, isso não era sobre manipulação ou influência indevida. Era sobre o quê? Culpa? Era sobre justiça. Miguel corrigiu suavemente. Pelo menos era assim que seu pai via. Joaquim morreu pobre enquanto Antônio ficava rico. Joaquim nunca teve as oportunidades que Antônio criou. E Antônio carregou essa culpa a vida inteira, mesmo sabendo que não foi decisão dele dar o irmão que ele tinha apenas 4 anos quando aconteceu. Mariana tinha lágrimas nos olhos. Ele nunca nos contou, nunca mencionou que tinha um irmão. Por quê? Porque seus avós proibiram, Miguel explicou. Depois que Joaquim foi dado, a família nunca mais deveria falar sobre ele. Era para ser como se nunca tivesse existido. E Antônio, mesmo depois de adulto, mesmo depois de seus pais terem morrido, nunca conseguiu falar sobre isso. A dor era profunda demais. A culpa era pesada demais. Roberto passou as mãos pelo rosto, esfregando os olhos cansados. Então, ele decidiu dar tudo para você, para compensar o que Joaquim perdeu. Mas e nós? Nós não temos culpa do que aconteceu há quase 100 anos. Eu disse exatamente isso a ele, Miguel respondeu. Muitas vezes, mas ele... Miguel parou, procurando as palavras certas. Ele via em vocês o mesmo padrão se repetindo. A obsessão com propriedade e dinheiro no lugar de família e conexão. Ele sentia que tinha falhado com vocês como pai, da mesma forma que seus pais falharam com Joaquim. Isso é absurdo, Roberto começou, mas sua voz não tinha a mesma força de antes. É? Miguel perguntou gentilmente. Quando foi a última vez que vocês realmente conversaram com seu pai? Não sobre a fazenda, não sobre negócios, mas sobre sentimentos, sobre vida, sobre o que realmente importava? Ninguém respondeu porque todos sabiam a resposta. Anos, talvez décadas. As conversas com Antônio eram sempre funcionais, transacionais, nunca emocionais. Miguel pegou mais um item da caixa. Um envelope lacrado, amarelado nas bordas, com 3 nomes escritos na frente em caligrafia firme. Roberto, Paulo, Mariana. Ele me deu isso para entregar quando vocês viessem. E ele tinha certeza de que vocês viriam, porque conhecia seus filhos melhor do que vocês imaginam. Roberto pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Ele olhou para os irmãos, que assentiram. Lentamente, ele abriu o envelope e tirou várias folhas de papel, escritas à mão com a letra angular e precisa de Antônio. Ele começou a ler em voz alta, sua voz falhando em alguns pontos. Meus filhos, se estão lendo isto, é porque escolhi coragem em vez de conveniência. E provavelmente me odeiam agora. Deixem-me explicar algo que deveria ter explicado enquanto vivo, mas não tive coragem. Quando eu tinha 4 anos, meu irmão Joaquim nasceu. Meus pais eram tão pobres que mal conseguiam alimentar 3 pessoas, quanto mais 4. A família Soares, que não podia ter filhos, ofereceu criar Joaquim como se fosse deles. Meus pais aceitaram, acreditando que estavam dando ao bebê uma chance melhor de vida. Roberto parou para limpar os olhos antes de continuar. Joaquim foi criado a poucos quilômetros de onde cresci, mas nunca nos conhecemos. Ele nunca soube que tinha um irmão. Eu nunca pude falar sobre ele, porque meus pais fizeram a família jurar silêncio. Era para ser como se ele nunca tivesse existido.
Mas você não pode fazer uma pessoa desaparecer da memória, especialmente quando essa pessoa deveria ter sido parte da sua vida. Paulo tinha fechado os olhos, escutando cada palavra como se fosse uma sentença sendo lida. Roberto continuou. Essa perda moldou quem me tornei. Eu jurei a mim mesmo que nunca seria pobre, a ponto de ter que abrir mão de alguém que amava. Então trabalhei. Trabalhei até minhas mãos sangrarem. Trabalhei até não conseguir mais sentir meu corpo de tão cansado. Construí a fazenda Santa Rita tijolo por tijolo, hectare por hectare, sempre com medo de que tudo pudesse desaparecer se eu não trabalhasse duro o suficiente. Mariana estava chorando abertamente agora, lágrimas silenciosas rolando por seu rosto. Roberto leu mais devagar, sua própria voz embargada. Mas no processo de construir uma fortaleza contra a pobreza, eu falhei em construir uma família. Roberto, eu te transformei em um funcionário quando deveria ter te ensinado a sonhar além daquela fazenda. Te ensinei a administrar propriedade, mas não te ensinei a viver. Te dei responsabilidade, mas não te dei liberdade. E agora vejo você fazendo o mesmo com seus filhos, tão obcecado com a fazenda que mal os vê crescer. Roberto fechou os olhos com força, as palavras atingindo um lugar profundo que ele não queria reconhecer. Ele continuou. Paulo, eu te fiz sentir inadequado por não querer seguir meus passos. Te diminuí porque você escolheu livros em vez de gado, cidade em vez de campo, mas você teve coragem de criar seu próprio caminho, algo que eu nunca tive. Você merecia meu respeito, merecia minha admiração, e tudo que te dei foi distância e desaprovação silenciosa. Paulo abriu os olhos, olhando para o teto como se pudesse manter as lágrimas dentro se não piscasse. Roberto leu a parte sobre Mariana. Mariana, você era quem mais se parecia comigo. Forte, determinada, inteligente, capaz. Você deveria ter sido minha sucessora, mas eu deixei preconceitos da época me cegarem. Te diminuí simplesmente por ser mulher. Te afastei do único lugar onde você realmente queria estar. E você construiu uma vida própria, mas sempre senti em você aquela tristeza de oportunidade roubada. Mariana soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo, que tinha ficado quieto até então, colocou o braço ao redor dela. Roberto precisou de um momento antes de continuar. Encontrei Miguel 5 anos atrás. Contratei investigadores para descobrir o que aconteceu com Joaquim e descobri que ele tinha morrido pobre, aos 50 anos de tuberculose. Seus filhos lutaram, seus netos lutaram. Miguel trabalha com as mãos fazendo móveis lindos que mal lhe rendem o suficiente para viver em um apartamento pequeno. Ele é um bom homem, um homem honesto, exatamente como Joaquim teria sido se tivesse tido as oportunidades que tive. E quando conheci Miguel, vi a chance de fazer algo que deveria ter sido feito décadas atrás. Dar à família de Joaquim o que Joaquim merecia. Esta não é uma punição para vocês. É um reconhecimento de que dei a vocês algo mais valioso que dinheiro, educação, oportunidades, conexões. Vocês podem construir suas próprias fortunas. Vocês têm as ferramentas, as habilidades, os contatos. Vocês não precisam da minha herança para ter sucesso. Roberto leu as últimas linhas, sua voz quase um sussurro. Miguel precisa. E mais que isso, Joaquim merecia. Se há algo que aprendi muito tarde, é que família não é apenas sangue que compartilhamos no presente. É também a dívida que carregamos do passado e a justiça que podemos fazer no futuro. Perdoem-me por não ter sido melhor. E espero que, um dia, entendam. Antônio. O silêncio após a leitura foi absoluto. Roberto colocou a carta sobre a mesa com mãos trêmulas. Paulo estava com os olhos vermelhos. O advogado, sempre controlado, finalmente mostrando emoção. Mariana chorava abertamente. Anos de mágoa e ressentimento finalmente tendo um contexto, uma explicação.
Foi Paulo quem finalmente falou, sua voz rouca. Ele estava certo sobre mim. Eu fugi porque nunca me senti suficiente. Nunca senti que ele me via como filho, apenas como uma decepção, porque não quis ser fazendeiro. Roberto limpou o rosto com as costas das mãos. E eu, Cristo, eu tenho feito exatamente o que ele disse. Fernando tem 14 anos e mal sabe quem sou além do cara que está sempre trabalhando. Gustavo me perguntou outro dia se eu gostava de ser pai e eu nem soube o que responder. Mariana olhou para Miguel através das lágrimas. Você disse que implorou para ele mudar o testamento. Por quê? Você acabou de ganhar milhões. A maioria das pessoas estaria comemorando. Miguel a encarou com aqueles olhos tristes, porque eu via o peso que ele carregava, o peso de saber que construiu uma fortuna enquanto o irmão morreu pobre, o peso de ter falhado em conectar com os próprios filhos, o peso de uma vida inteira de decisões que fizeram sentido no momento, mas que deixaram apenas solidão no fim. E por quê? Ele parou, escolhendo as palavras. Porque dinheiro não traz de volta pessoas que amamos. Meu avô morreu sem saber que tinha um irmão. Meus pais morreram jovens, lutando sempre. E eu fiquei sozinho. O que eu faria com milhões se eles viessem com esse tipo de tristeza? Eles ficaram sentados naquele apartamento pequeno por horas. Miguel contou mais sobre Antônio, sobre os 5 anos de encontros mensais, sobre as conversas que tinham, sobre como o velho fazendeiro lentamente se abriu sobre sua vida, seus arrependimentos, seus medos. Contou como Antônio falava sobre cada um dos filhos com uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulhoso do que tinham se tornado, mas triste por não ter participado mais daquela jornada. Roberto perguntou sobre a fazenda, sobre negócios, caindo automaticamente no padrão familiar de focar no prático quando o emocional ficava difícil demais. Miguel admitiu que não tinha a menor ideia de como administrar uma propriedade daquele tamanho, que a ideia de ser responsável por milhões o aterrorizava, que tudo o que ele sabia fazer era transformar madeira em móveis, e era isso que ele gostava de fazer. E foi nessa conversa franca, nessas horas passadas em um apartamento modesto, enquanto o sol se punha lá fora e as sombras ficavam longas, que começou a nascer uma solução. Não uma solução perfeita, não uma que deixasse todo mundo completamente satisfeito, mas uma solução que talvez honrasse o espírito do que Antônio tentou fazer. Paulo foi o primeiro a sugerir. E se você mantivesse a propriedade legal de tudo, mas nós continuássemos administrando, com uma porcentagem dos lucros para todos nós, incluindo você? Miguel hesitou. Eu não quero tirar de vocês o que é seu por direito, mas não é nosso por direito, Mariana disse suavemente. Não segundo a lei, não segundo a vontade do nosso pai. E talvez ele estivesse certo. Talvez precisássemos disso, dessa sacudida, dessa chance de reavaliar o que realmente importa. Roberto demorou mais para concordar. A ferida era mais profunda para ele, que tinha baseado toda a sua identidade em ser o herdeiro da fazenda Santa Rita. Mas até ele, lentamente, começou a ver que seu pai tinha lhe dado algo que ele não sabia que precisava. Uma chance de escolher a fazenda não por obrigação ou expectativa, mas por amor genuíno. Eles concordaram em não tomar nenhuma decisão naquela noite. Precisavam de tempo para processar, para pensar, para conversar com seus respectivos cônjuges e filhos. Mas quando saíram do apartamento de Miguel, algo tinha mudado. Eles tinham ido lá como adversários, prontos para uma batalha legal. Estavam saindo como, não exatamente amigos, mas como família. Uma família expandida, complicada, com décadas de história enterrada finalmente saindo à luz. Nos meses seguintes, os detalhes foram sendo resolvidos. Reuniões no escritório de Paulo, agora agindo como advogado da família, incluindo Miguel.
Discussões sobre porcentagens justas, sobre responsabilidades de gestão, sobre como incorporar Miguel na estrutura familiar, não apenas legalmente, mas emocionalmente. A cidade de São Miguel das Missões continuou fervilhando com fofocas, mas agora os rumores incluíam a verdade. Antônio tinha tido um irmão dado para adoção quase um século atrás e tinha deixado tudo para o neto desse irmão como forma de justiça histórica. As opiniões continuavam divididas. Alguns achavam que Antônio tinha sido corajoso e justo. Outros achavam que tinha sido cruel com os próprios filhos. Mas todos concordavam que era uma história que ninguém esperava. Roberto continuou administrando a fazenda, mas com mudanças. Ele começou a sair mais cedo do trabalho. Começou a levar Fernando e Gustavo para trabalhar com ele. Mas não da forma que Antônio tinha feito. Não como treinamento obrigatório, mas como oportunidade de conexão. Ele perguntava aos filhos o que eles queriam, o que sonhavam, em vez de simplesmente dizer o que esperava deles. Luciana notou a mudança. Notou como o marido estava presente de uma forma que não estava há anos. Paulo voltou a visitar a fazenda regularmente, trazendo Andréia e as meninas. Ele começou a servir como consultor jurídico para todos os negócios da propriedade, finalmente encontrando uma forma de contribuir que usava suas habilidades sem forçá-lo a ser algo que não era. As conversas com Roberto, que sempre tinham sido tensas, ficaram mais fáceis, como se o testamento tivesse forçado ambos a confrontar diferenças que nunca tinham realmente discutido. Mariana, pela primeira vez em décadas, foi convidada a participar ativamente da gestão da fazenda. Roberto, engolindo o orgulho e reconhecendo que precisava de ajuda, pediu que ela assumisse a parte financeira e comercial. Mariana tinha talento para números, para negociações, para ver oportunidades que outros perdiam. Ela não largou sua loja em Novo Hamburgo, mas passou vários dias por semana na fazenda, finalmente tendo o reconhecimento que sempre quis. E Miguel? Miguel construiu uma pequena oficina em um canto da propriedade, usando uma construção antiga que tinha sido depósito e estava abandonada. Roberto e Paulo insistiram em pagar pela reforma, equipando a oficina com ferramentas melhores do que Miguel nunca sonhou ter. Ele continuou fazendo seus móveis, mas agora sem a pressão financeira constante, sem o medo de não conseguir pagar o aluguel no final do mês. Mais importante, Miguel descobriu que tinha família. Primos de segundo grau que se tornaram amigos. Sobrinhos de segundo grau que vinham visitar sua oficina, fascinados por como ele transformava tábuas simples em arte funcional. Pela primeira vez em sua vida adulta, Miguel não estava sozinho. Ele pertencia a algo. A Fazenda Santa Rita não apenas sobreviveu à transição, ela prosperou. A gestão colaborativa, com cada pessoa contribuindo suas forças únicas, provou ser mais eficaz do que o controle autoritário de Antônio. Roberto trouxe conhecimento técnico. Paulo trouxe expertise legal e conexões na capital. Mariana trouxe acuidade financeira e novos mercados. E Miguel, surpreendentemente, trouxe perspectiva. A perspectiva de alguém de fora, vendo o negócio familiar com olhos frescos. 1 ano após a morte de Antônio, eles tomaram uma decisão conjunta: criar uma fundação. A Fundação Joaquim Soares e Antônio Ferreira da Costa, destinada a ajudar famílias pobres da região que estivessem em risco de separação por dificuldades financeiras. A fundação forneceria assistência financeira emergencial, aconselhamento, recursos para que pais não precisassem fazer a escolha impossível que os avós de Antônio fizeram quase um século atrás. A placa de bronze anunciando a fundação foi instalada no portão principal da Fazenda Santa Rita, substituindo as iniciais AFC que tinham estado ali por décadas. Agora lia: Fundação Joaquim e Antônio, para que nenhuma família precise se separar. Sob o texto, uma frase que Mariana sugeriu e todos aprovaram:
Irmãos reunidos pela justiça do tempo. Na inauguração da fundação, com a comunidade toda presente, Roberto fez um discurso. Ele contou a história completa de Joaquim e Antônio, do erro de quase 100 anos atrás, da culpa carregada por décadas, do testamento que chocou a todos, e ele terminou dizendo: "Meu pai não foi um homem perfeito. Ele era frio, distante, obcecado com trabalho. Mas no final, quando tinha uma última decisão a fazer, ele escolheu coragem sobre conforto. Ele escolheu justiça sobre tradição. E, no processo, ele nos ensinou a lição mais importante, que família não é sobre compartilhar sangue ou sobrenome. É sobre compartilhar valores, responsabilidade e a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando dói." Dona Ivone, sentada na primeira fileira com outros funcionários antigos da fazenda, chorava abertamente. Seu Jacinto, agora aposentado, mas presente na cerimônia, acenou com aprovação. A cidade inteira estava lá, testemunhando não apenas a inauguração de uma fundação, mas a revelação de uma verdade enterrada por gerações. No primeiro ano de operação, a fundação ajudou 43 famílias a permanecerem juntas. Forneceu assistência com aluguel, contas médicas, custos de educação, tudo o que fosse necessário para evitar que dificuldades financeiras temporárias resultassem em separações permanentes. Cada família ajudada era uma pequena correção do erro de 1915, uma pequena vitória contra a pobreza que força escolhas impossíveis. Fernando, o filho mais velho de Roberto, agora com 15 anos, começou a trabalhar como voluntário na fundação. Ele entrevistava famílias, organizava recursos, aprendia sobre gestão não lucrativa. Quando Roberto perguntou por quê, Fernando respondeu: "Porque o bisavô construiu uma fazenda, mas não conseguiu construir uma família. Eu quero aprender a fazer os dois." Paulo abriu um departamento pro bono em seu escritório de advocacia, oferecendo serviços legais gratuitos para as famílias assistidas pela fundação. Casos de adoção, custódia, disputa de herança, tudo que pudesse ajudar famílias a permanecerem juntas ou resolver disputas de forma que preservasse relacionamentos. Andréia, sua esposa, começou a dar aulas de reforço gratuitas para crianças das famílias assistidas, usando suas habilidades como professora de literatura para garantir que nenhuma criança ficasse para trás na educação. Mariana transformou sua loja em Novo Hamburgo em uma empresa social. Metade dos funcionários eram mulheres de famílias assistidas pela fundação, recebendo não apenas salário justo, mas treinamento em gestão, administração, habilidades que as tornariam empregáveis em qualquer lugar. A loja se tornou conhecida não apenas por roupas de qualidade, mas por seu modelo de negócio ético. E em uma tarde de inverno, 3 anos após a morte de Antônio, os 3 irmãos e Miguel se reuniram no cemitério da cidade. Eles tinham encomendado uma nova lápide, maior, para substituir a simples que Roberto havia escolhido às pressas após o funeral. A nova lápide tinha 2 nomes: Antônio Ferreira da Costa, 1911-1987, e abaixo, em letras do mesmo tamanho, Joaquim Ferreira da Costa, 1915-1965. Sob os nomes, uma inscrição que Miguel sugeriu e todos aprovaram: "Irmãos separados pela necessidade, reunidos pela justiça. Suas vidas foram distantes, mas seus legados são unidos." 2. Eles plantaram uma árvore entre os 2 túmulos. Um ipê amarelo que em algumas décadas cresceria grande e forte, suas raízes entrelaçadas sob a terra, assim como as histórias dos 2 irmãos estavam entrelaçadas através do tempo. Mariana chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de algo parecido com paz. Paulo colocou a mão no ombro de Roberto, um gesto simples de conexão que anos atrás teria sido impossível. E Miguel, olhando para os nomes gravados em pedra, finalmente sentiu que conhecia sua história completa, que pertencia a uma narrativa maior do que apenas sua vida solitária.
A Fazenda Santa Rita continuou através dos anos. Os netos de Antônio cresceram e alguns escolheram trabalhar lá. Outros seguiram caminhos diferentes, mas todos com a liberdade de escolher em vez de serem pressionados por expectativa. A fundação expandiu suas operações, eventualmente abrindo escritórios em outras cidades da região, tocando centenas de vidas. Miguel nunca se casou, mas não estava mais sozinho. Ele tinha família ao seu redor, crianças que o chamavam de Tio Miguel, mesmo não sendo tecnicamente tio. Encontros de domingo na fazenda, onde ele era sempre bem-vindo. Uma rede de relacionamentos que ele nunca imaginou ter. Sua oficina prosperou. Não porque ele ficou rico com a herança, mas porque finalmente tinha estabilidade para focar em seu ofício, em vez de apenas sobreviver. Em entrevistas posteriores, quando jornalistas da região descobriram a história e quiseram documentá-la, os três irmãos foram consistentes em suas respostas. Sim, o testamento foi chocante. Sim, machucou. Sim, houve raiva e ressentimento. Mas também, eventualmente, houve compreensão. Compreensão de que às vezes as maiores lições vêm embrulhadas em dor, que às vezes o amor se manifesta de formas que não reconhecemos imediatamente, que justiça nem sempre parece justa no momento, mas faz sentido quando você entende a história completa. Roberto, em particular, mudou de forma que surpreendeu a todos que o conheciam. O homem que foi à casa de Miguel, pronto para uma batalha legal, convencido de ter sido roubado, eventualmente se tornou o maior defensor da decisão do pai. Quando perguntado por quê, ele disse: "Meu pai me deu algo mais valioso do que terra ou dinheiro. Ele me deu uma chance de escolher ser melhor do que ele foi, de aprender com seus erros em vez de repeti-los. E me deu uma família maior, mais complexa, mais real do que a que eu achava que tinha." Dona Ivone, antes de falecer aos 92 anos, deu uma última entrevista sobre Antônio. Ela disse: "Seu Antônio foi severo a vida toda, difícil. Não era homem de abraços ou palavras doces. Mas no final, quando mais importava, ele escolheu o amor. Não o amor fácil de deixar tudo para os filhos e ser lembrado como generoso, mas o amor difícil de forçá-los a crescer, de corrigir erros do passado, de fazer o certo mesmo sabendo que seria mal interpretado. E talvez essa tenha sido a primeira vez na vida dele que ele fez uma escolha realmente corajosa." A história do testamento de Antônio se tornou lendária na região. Estudantes de Direito da Universidade Federal vieram estudar o caso como exemplo de testamentos incomuns, mas legalmente sólidos. Psicólogos familiares o usaram como estudo de caso sobre culpa intergeracional e como erros do passado reverberam através do tempo. E famílias comuns, enfrentando suas próprias disputas sobre herança e expectativas, às vezes citavam a história como exemplo de que há perspectivas mais amplas do que apenas quem fica com o quê. Hoje, mais de 3 décadas após aquele testamento chocante, a Fazenda Santa Rita continua prosperando sob gestão compartilhada da 4ª geração da família, incluindo descendentes diretos de Antônio e de Joaquim, trabalhando lado a lado. A fundação já ajudou mais de 200 famílias a permanecerem juntas, evitando que a tragédia de 1915 se repita em novas gerações. E no portão principal da fazenda, aquelas iniciais AFC foram substituídas por algo mais apropriado. Um brasão familiar mostrando 2 árvores com raízes entrelaçadas, representando Antônio e Joaquim, separados na vida, mas unidos no legado. Miguel Soares Tavares, agora com 75 anos, ainda trabalha em sua oficina na fazenda algumas manhãs por semana, criando peças cada vez mais refinadas, mesmo com as mãos artríticas. Ele diz que continuará fazendo móveis enquanto suas mãos permitirem,
porque é a única forma que conhece de agradecer pela família que ganhou, pela história que descobriu, pelo tio-avô que nunca conheceu em vida, mas que mudou sua vida através de uma decisão radical após a morte. Quando perguntam se ele se arrepende de ter aceitado a herança, de não ter simplesmente recusado e evitado toda a dor que causou, Miguel sempre dá a mesma resposta. Antônio me fez prometer que não recusaria. E ele estava certo. Se eu tivesse recusado, Roberto, Paulo e Mariana teriam herdado tudo sem nunca confrontar as questões que precisavam confrontar, sem nunca entender a história completa de sua família, sem nunca descobrir sobre Joaquim, e talvez nunca teriam se tornado as pessoas que se tornaram. Às vezes, o maior presente não é dar às pessoas o que elas querem, mas forçá-las a crescer de formas que não sabiam que precisavam. A história levanta questões que não têm respostas fáceis. O que realmente devemos às gerações passadas? Até onde vai nossa responsabilidade de corrigir injustiças que não cometemos? Quando a lealdade à família presente deve ser secundária à justiça para a família passada? Antônio Ferreira da Costa respondeu essas perguntas de uma forma que chocou todos que o conheciam, mas que, com o tempo, fez sentido de uma forma profunda e permanente. Ele poderia ter simplesmente deixado sua fortuna para seus 3 filhos, como todos esperavam. Ninguém o culparia. A maioria das pessoas faria exatamente isso. Mas Antônio escolheu algo diferente. Ele escolheu consertar uma injustiça de quase um século, mesmo sabendo que seria mal interpretado, mesmo sabendo que seus filhos inicialmente o odiariam por isso, mesmo sabendo que morreria sem explicar sua decisão pessoalmente. Será que ele fez a coisa certa? A resposta depende de como você define certo. Se você define pelo que causou menos dor imediata, então não, ele falhou. Roberto, Paulo e Mariana sofreram quando descobriram o testamento. Houve raiva, ressentimento, sensação de traição. Mas se você define certo pelo que causou mais crescimento, mais compreensão, mais justiça no longo prazo, então talvez sim. Roberto se tornou um pai melhor porque foi forçado a confrontar o fato de que estava repetindo os erros de Antônio. Paulo finalmente encontrou seu lugar na família, porque não estava mais sendo julgado por não ser fazendeiro. Mariana finalmente recebeu o reconhecimento que merecia, porque a estrutura rígida de quem deveria herdar o quê foi quebrada. E Miguel descobriu que pertencia a algo maior que ele mesmo. A Fazenda Santa Rita se transformou de uma propriedade controlada por um único homem obsessivo em um verdadeiro empreendimento familiar, colaborativo. A fundação tocou centenas de vidas, evitando que outras famílias enfrentassem o tipo de separação devastadora que marcou a família Ferreira da Costa em 1915. E uma história que estava enterrada, envergonhada, escondida por quase um século, finalmente veio à luz, permitindo que feridas antigas começassem a cicatrizar. Talvez o legado real de Antônio não seja a fazenda que construiu ou a fortuna que acumulou. Talvez seja a coragem de, no último momento possível, fazer uma escolha que priorizou justiça sobre tradição, verdade sobre conforto, e o tipo de amor difícil que força crescimento em vez do amor fácil que permite estagnação. Hoje, mais de 35 anos depois daquele testamento chocante, quando visitantes vêm conhecer a Fazenda Santa Rita ou a fundação que nasceu dela, eles veem uma família. Não uma família perfeita, não uma família sem cicatrizes ou histórias difíceis, mas uma família real. Uma família que aprendeu que às vezes os maiores presentes vêm disfarçados de desafios, que às vezes precisamos ser forçados a crescer porque não temos coragem de escolher crescer por vontade própria. E que família não é definida apenas por quem compartilhamos DNA, mas por quem escolhemos amar através das complexidades, falhas e segundas chances. No cemitério da cidade,
Aquele ipê amarelo plantado entre os túmulos de Antônio e Joaquim agora tem mais de 10 metros de altura. Todos os anos, na primavera, ele floresce em uma explosão de amarelo brilhante, as flores cobrindo o chão como um tapete dourado. E todos os anos, no aniversário da morte de Antônio, a família se reúne ali. Não apenas Roberto, Paulo e Mariana, mas seus filhos, seus netos e Miguel com os sobrinhos e sobrinhas netos que adotaram ele como parte da família. Eles contam histórias sobre Antônio, sobre Joaquim, sobre a fundação, sobre como uma decisão impossível moldou todos eles de formas que ainda estão descobrindo. As crianças mais novas ouvem fascinadas, mal conseguindo imaginar uma época em que famílias eram separadas por pobreza, quando irmãos cresciam sem saber da existência um do outro, quando erros de uma geração envenenavam todas as gerações seguintes. E enquanto estão ali, sob as flores amarelas do ipê, com o vento suave do sul, soprando pelos campos que se estendem até o horizonte, há uma sensação de que algo foi consertado. Não perfeitamente, nunca perfeitamente, mas consertado o suficiente. Joaquim finalmente foi reconhecido. Antônio finalmente encontrou uma forma de fazer as pazes com a culpa que carregou por 70 anos. E uma família fragmentada encontrou uma forma de se reunir, não através do dinheiro ou da propriedade que os dividia, mas através da história compartilhada que finalmente veio à luz. Às vezes, fazer a coisa certa significa decepcionar todo mundo que você ama no curto prazo, para dar a eles algo mais valioso no longo prazo: a verdade, a justiça e a oportunidade de escolher quem querem ser, em vez de simplesmente herdar quem seus antepassados foram. Antônio Ferreira da Costa foi um homem falho, frio, distante por maior parte da vida. Mas no final, quando tinha uma última escolha a fazer, ele escolheu coragem sobre tradição. E talvez, apenas talvez, tenha ensinado a seus filhos a lição mais importante: que família não é sobre aceitar papéis pré-determinados ou herdar fortunas. É sobre ter a coragem de questionar, de crescer, de fazer melhor do que a geração anterior. É sobre transformar dor antiga em sabedoria nova. É sobre, finalmente, fazer as pazes com fantasmas do passado para que as gerações futuras possam viver livres dos pesos que não pediram para carregar. E talvez seja por isso que, décadas depois, nenhum dos seus filhos se arrepende de ter aceitado aquele testamento impossível. Porque o que eles herdaram foi muito mais valioso do que terras ou dinheiro. Eles herdaram a chance de serem as pessoas que seu pai descobriu tarde demais que deveria ter sido. Eles herdaram uma família expandida, uma história completa e a oportunidade de fazer justiça não apenas para Joaquim, mas para todos que vêm depois. E talvez essa seja a única herança que realmente importa. Se você chegou até aqui, obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Histórias reais como essa nos lembram que a vida é mais complexa e mais surpreendente do que qualquer ficção. Que as decisões mais difíceis às vezes são as mais importantes, e que família, justiça e amor nem sempre parecem como esperamos. Me diz nos comentários, você acha que Antônio fez a coisa certa? Se você fosse um dos filhos, teria conseguido aceitar essa decisão? Se você fosse Miguel, teria aceitado a herança sabendo a dor que causaria? Não há respostas certas ou erradas, apenas perspectivas diferentes sobre uma situação impossível. Quero saber sua opinião sincera, sua reação emocional. O que você teria feito no lugar dessas pessoas? E se você gosta de histórias verdadeiras que fazem você parar e pensar sobre família, justiça e as decisões impossíveis que às vezes temos que tomar, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Toda semana eu trago uma nova história de pessoas reais, escolhas difíceis
e consequências que ninguém esperava. Histórias que nos lembram que estamos todos navegando a complexidade de ser humano, de amar pessoas falhas, de tentar fazer melhor do que aqueles que vieram antes. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém lutando com questões familiares complicadas, com alguém tentando entender o que significa fazer a coisa certa quando não há opção fácil. Porque no final, todos nós estamos tentando descobrir o que devemos às gerações passadas, como construir pontes para gerações futuras e como viver com as escolhas impossíveis que fazemos ao longo do caminho. Até a próxima história. E lembra, às vezes, a pessoa errada é exatamente a pessoa certa. Tudo depende de qual história você está disposto a ouvir até o final.